Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está vindo pela primeira vez, sintam-se acolhidos por todos nós aqui da casa. Deixa eu pegar aqui. A gente vai refletir hoje um pouquinho sobre esse tema, a primeira escola, que é um tema que foi abordado nesse livro, como o Rogério já falou, Estudando o Evangelho, de Martins Peralva. E quando a gente fala em primeira escola, quando a gente fala em escola, a palavra escola nos remete à educação. Está dando para escutar direitinho? A palavra escola nos remete à educação. E quando a gente pensa em educação, a gente aprende, a gente pensa em ensinar e aprender. E antes de estarmos na primeira escola, que são as escolas, escola fundamental, né? As escolas que a gente leva as crianças desde pequenininho, as creches, a escola fundamental, os colegiais, a primeira escola que nós frequentamos é a família. Então, nesse livro aqui, eu trouxe a palestra preparada aqui, mas para não perder o costume, eu vou dar uma lidinha, tá? É rapidinho. Adoro papel. Então, diz assim, quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele de maneira nenhuma quis se gabar ou falar das próprias qualidades que ele tinha. Na verdade, ele deixou para a gente um exemplo de que se nós seguíssemos esse norte que ele deixou, esses exemplos de bondade, de amor, de caridade e de tantas outras virtudes e qualidades, nós teríamos uma facilidade para trilhar essa caminhada terrena que a gente tem. E quando ele disse para cada um de nós, deixai vir a mim os pequeninos, ele também não quis dizer, como disse aqui no livro, que era para a gente fazer uma carruagem ou uma catança de crianças e levar para o reino de Deus, né? Para levar para algum lugar ou para a espiritualidade ou para onde fosse. O que ele quis, a mensagem que ele quis deixar é que nós deixássemos no coração das crianças o Evangelho de Jesus. Então, hoje, essa primeira escola que a gente vai refletir um pouquinho, é sobre o Evangelho que ele deixou, que são os ensinamentos que norteiam as nossas vidas. E antes, quando a gente pensa em Evangelho, nós pensamos em catecismo, escolinha dominical, evangelização, que são os lugares onde a gente encontra os ensinamentos desse Evangelho. Mas antes disso tudo, ele diz aqui, é imprescindível que essa educação alcance também os genitores ou responsáveis, evitando-se destarte, se estabeleça na incipiente alma infantil a desastrosa confusão de ver e ouvir em casa atitudes e conceitos bem diversos dos que vê e ouve nas aulas do Evangelho e Espiritismo. A primeira escola é o lar. Então, quando ele fala isso, quer dizer para nós que, em primeiro lugar, a criança precisa ter consciência, ou é em casa que ela aprende a ter essa consciência desse Evangelho de Jesus. Porque não adianta nada ela vir para a evangelização, para a escolinha dominical na escola evangélica, para o catecismo na igreja católica e em tantos outros lugares onde existe aprendizagem, se ela em casa, se aquilo não está de acordo com o que ela aprende. Então ela não consegue sentir aquilo. Aí, na doutrina espírita, a gente tem um outro questionamento. Vamos ver se eu consigo aqui. Quem são os nossos filhos? Nós sabemos que os nossos filhos, de acordo com o que a gente aprende, né, na doutrina espírita, nossos
filhos são espíritos. Então, como nós, eles já trazem de outras vidas a bagagem necessária para aprendizado, os defeitos que ainda precisam ser melhorados para essa vida terrena. Não é assim? Nós não aprendemos isso aqui nessa doutrina? Então, os nossos filhos, Eles não vêm limpinhos. Oi? Eles não vêm zerados, né? Ele vem com uma história, ele já vem com aquela bagagem. E aí a gente se pergunta, logo eu vou parar de ler, tá? Vou ler só daqui. Meu Deus. Qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? E aí a gente se pergunta, por que é que se a gente já aprendeu numa outra vida, já tem gravado dentro de nós, dentro do nosso perispírito, tudo que a gente aprendeu, a gente não, já vem com a nossa bagagem, por que a gente tem que voltar aqui, né, estar aqui na Terra novamente, ir para a escola de novo, cobrir letrinha, que hoje em dia não faz mais isso, porque nem pode, né? Mas aprender a ler, aprender a escrever, aprender cosseno, tangente. Ué, já devia vir tudo pronto, né? Mas a doutrina espírita tem uma explicação para isso. O espírito se encarnando para aperfeiçoar, porque tudo que a gente já aprendeu fica guardado. Mesmo que por algum tempo, ou por essa encarnação, fique ali acomodadinho, o que aprendeu não se perde mais. Mas sempre para se aperfeiçoar, porque nenhum de nós é perfeito. Sempre temos muito que aprender. É mais acessível durante esse tempo as impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados de sua educação. Olha que interessante, não fala ali que deve contribuir, aqui que é o... Deve contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Então a gente fala, ué, mas e se a criança não tem mamãe, não tem papai, mora com avós, mora com tios, ou mora num orfanato, ou fica numa creche? Aqueles que são encarregados da educação são os que vão auxiliar a criança nesse período a formar novamente o caráter, porque nesse período é um período flexível em que isso é possível. Na questão 385, de onde provém a mudança que se opera no caráter a uma certa idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que modifica? Então, na 385, a gente tem aqui, ó. A infância tem ainda uma outra utilidade. Os espíritos estou enxergando aqui, peraí. Os espíritos entram na vida corporal, senão para se aperfeiçoar, se melhorar. A fraqueza da pouca idade os torna flexíveis e acessíveis aos conselhos da reforma do seu caráter e reprimir-lhe as más inclinações. Tal é o dever que Deus confiou aos pais, ou aqueles que são responsáveis pelos cuidados dessa criança. Missão sagrada pela qual deverão responder. Então, olha a importância de cada um de nós que está aí educando essas crianças. E eu não sei se todos sabem, mas eu dei aula, hoje eu sou professora aposentada, mas eu dei aula durante 34 anos. E durante esse tempo a gente tem a experiência dessa modificação da criação, que depois, se der tempo, a gente vai ter um vídeo, vai falar sobre isso,
dos valores que tínhamos e das modificações, né, das modernidades que são muito bem-vindas para que a gente consiga o equilíbrio. Nem a rigidez total de antigamente, nem a abertura e liberdade total como está acontecendo hoje. Então vamos lá. Quando eu fui preparar essa reflexão para a gente, eu fiquei pensando, quantas vezes aqui no centro nós já falamos sobre educação, sobre a fase da infância, e eu queria abordar esse tema de uma maneira diferente, fazendo com que a gente pensasse, quando eu digo a gente, é a gente mesmo, porque quando eu falo, o ouvido mais próximo é o meu, então eu aprendo também, serve primeiro para mim e depois para as outras pessoas. E nesse momento, nesse dia que eu fui fazer essa preparação, eu encontrei uma palestra de uma doutora, ela é pediatra, ela se chama doutora Filomena Camilo. Ela não é espírita, ela é católica, mas ela faz uma abordagem da forma como nos ensina o Espiritismo, que o Espiritismo será o final de todas as religiões, mais ou menos isso, mas não no sentido de que todo mundo vai ser espírita, não. Os princípios da doutrina estarão constando em todas as outras crenças, em todas as outras religiões. E é isso que a gente começa a perceber, e é dessa forma que ela aborda. Então, embora eu tenha me baseado na palestra dela, os princípios são o que a gente estuda na doutrina. Nós queremos promover a saúde de uma forma inteira e damos para os filhos o que nós acreditamos que é bom. Não é verdade? Ou deveria ser, né? Então, olha como que a gente faz um investimento grande na saúde física. A gente está todo o tempo preocupado o que a criança vai comer. As pesquisas hoje, né? Come carne, não come carne. Come açúcar, não come açúcar. Dorme cedo ou pode dormir mais tarde. Pratica esporte ou não. Está crescendo do tamanho certo para a idade que está. Tudo isso a gente se preocupa. E a gente cresce e a mãe ainda continua perguntando, né? Você está comendo? Você está comendo direito? Você está com dor? Está praticando esporte? Então é um investimento forte que a gente faz na saúde física da criança. Na saúde mental, a gente se preocupa, está se desenvolvendo bem na escola? Essa escola vai ser boa para o meu filho? Põe na mais barata, põe na mais cara, põe na pública, põe na particular? Vai lá, briga com o professor, nossa, meu filho não está aprendendo isso, meu filho está com dificuldade nisso. E a todo tempo, a todo instante, a gente se preocupa com isso. E é uma preocupação útil, com certeza. Mas a gente se preocupa muito, é um investimento pesado que a gente faz na saúde física e na saúde mental. A gente se preocupa com a saúde emocional. Nossa, essa criança está muito quieta, essa criança está muito triste, essa criança está muito alegre, está muito agitada. A gente se preocupa com o lazer, está brincando, tem amiguinho, tem companheiro, está brincando muito sozinho. E a gente o tempo todo se preocupa com isso. Mas tem uma coisa que a gente deixa absolutamente atrofiado, que é a saúde espiritual. E é difícil a gente ouvir falar sobre isso, né? Ou com um tema abordado dessa maneira, saúde espiritual. E a gente vai ver um pouquinho, então, o que é essa saúde espiritual? Que ensina o Evangelho de Jesus. Embora a gente dê outro nome, mas é essa saúde espiritual. E para a gente refletir sobre isso, nós vamos pensar em 4 perguntas para saber se a gente tem saúde espiritual. Porque antes de saber se a criança tem saúde espiritual, é importante que a gente saiba se nós temos saúde espiritual. Porque eu não dou o que eu não tenho. Eu só consigo transmitir aquilo que eu tenho e aquilo que eu acredito. E será que, além da saúde física, da saúde emocional, das escolas, do lazer,
será que nós, pais responsáveis, que a gente tem se preocupado verdadeiramente com essa saúde espiritual? Será que a gente não aborda com os nossos filhos sobre o lado espiritual porque a gente não acredita? Não é para a gente responder alto, não. É para a gente pensar realmente. Será que a gente realmente acredita? A gente vem para uma casa espírita ou cada um vai para a sua instituição religiosa. Fala, nossa, eu acredito de verdade naquilo, mas a gente está pondo em prática aquilo que a gente acredita? Então, nós abordamos com os nossos filhos isso? A gente conversa com os filhos sobre Jesus? A gente conversa sobre os ensinamentos? Inclusive, ela fala, quando ela vai começar a discutir esse assunto, que ela vai fazer essa abordagem se as pessoas se forem cristãos. Porque se não for cristão, não faz sentido para a pessoa. Se eu não acredito em Jesus, se eu não acredito em Deus, isso não faz sentido. Não é julgamento se é certo ou errado, mas essa discussão faz sentido para nós, porque acredito aqui que todos acreditam em Jesus, então somos cristãos. Ou será que a gente não discute isso com os filhos porque nós achamos que Deus é um gênio da lâmpada? Porque enquanto está tudo bem com a gente vai na correria. Mas a hora que o calo aperta, uma doença na família, uma doença no filho, uma morte, perder o emprego ou uma situação difícil que acontece, dificuldade na vida de todos nós, aí sim a gente lembra de Deus e quer que Ele venha imediatamente. E se Ele não responde do jeito que nós queremos, a gente ainda fica bravo. Então, será que eu sei que eu não sou só matéria? Mesmo em outras crenças, nós acreditamos que somos espíritos e espíritos imortais. Mas será que eu estou passando isso para o meu filho? Porque se eu acredito que eu sou só matéria, por que eu estou seguindo esses ensinamentos? Que objetivo tem isso na minha vida? Nós dizemos que somos cristãos, mas nós estamos praticando o que Cristo ensinou? Tem gente que fala assim, eu sou católico, mas não sou praticante. Sou espírita, mas não sou praticante. Sou evangélico, mas não sou praticante. Mas a religião não é praticar? Inclusive tem uma história, eu não me lembro se foi Chico, se foi Divaldo, que conta que uma pessoa teve uma certa dificuldade e chegou numa casa espírita para pedir auxílio, e aí a espiritualidade então trouxe a orientação, prática do Evangelho. E aí o atendimento fraterno trouxe então a resposta para a pessoa. Você precisa, olha, a resposta está aqui para você, prática do Evangelho. E a pessoa ficou muito brava, porque ela falava, meu Deus, mas eu já li o livro dos Espíritos não sei quantas vezes. Eu já até decorei algumas perguntas, o número das perguntas. Ah, minha filha, mas então você não entendeu que não é leitura do Evangelho, é prática do Evangelho. É viver o Evangelho. E é isso que está faltando em todos nós. Então, quando a gente fala de primeira escola de educação dos filhos, primeiro a gente precisa refletir se nós estamos fazendo isso, para que a gente possa transmitir tudo isso. Escola, educação não é ensinar, aprender, refazer. Será o que Deus que nós estamos apresentando para os nossos filhos? Um Deus que castiga, um Deus que pune, ou um Deus que nos ama incondicionalmente, independente de? Porque tem gente que apresenta aquele Deus que só gosta de mim se eu fizer isso, só se eu praticar alguma coisa. Que Deus nós estamos apresentando para os nossos filhos? Fiquei tão triste um dia na escola que eu fui conversar com uma pessoa já maiorzinha e perguntei, essa criança me abordou e veio fazer alguns questionamentos sobre religião, sobre Deus, e eu perguntei, que
Deus para você. Então o garotinho falou: espera aí que eu vou procurar no Google. Olha que triste, né? Então, que Deus nós estamos apresentando para os meus filhos? Eu creio num Deus misericordiosamente bom e justo, mas eu estou apresentando isso para o meu filho? Ou para as crianças, por quem eu sou responsável? Nas horas difíceis da minha vida, ao invés de atordoar todo mundo, ligar para, né, como a gente, para Deus e todo mundo, só que não está ligando para Deus, a gente atordoa todo mundo, antes de primeiramente falar: papai, eu estou aqui, eu estou precisando da sua ajuda. E ele vai ouvir, com certeza. Então é um outro questionamento. Somos exemplos para os filhos. E se eu estou formando a criança, eu tenho que dar para ela a consciência de que ela é um ser espiritual, né? Porque senão não faz sentido eu falar, se ela não tem objetivo, para que ela vai ser boa? Para que ela vai levantar todo dia? Para que ela vai estudar? Para que ela vai continuar? Para que ela vai acreditar? Se ela acredita que acabou, tudo acaba, tudo morre, né? Então, nós somos seres espirituais. Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é, e fazer com as crianças, fazer com os filhos, com os adolescentes, com as crianças que nós conhecemos: onde estamos? Nós estamos aqui no planeta Terra. E nesse planeta Terra nós somos inquilinos, a gente está aqui de passagem. E é tão chato quando a gente aluga uma casa que a gente tem algum inquilino, que alguém fura as nossas paredes, estraga as nossas janelas, as nossas portas, estraga o chão. Não é tão ruim isso? A gente fica tão triste, não é? Mas nós estamos estragando o nosso planeta. A gente não está mostrando para as crianças essa consciência ecológica. Aqui a gente precisa cuidar, a gente precisa economizar, a gente precisa cuidar do nosso ar, cuidar da nossa terra. E é tão triste quando eu vejo, eu moro numa rua que tem uma escola de período integral e é escola de adolescentes. Então é muito estranho quando a gente vê, um dia eu vejo um grupo passando, e às vezes a gente presta atenção, porque são grupos bem específicos, o cabelo sempre diferente, sempre colorido, então a gente acaba prestando atenção. E num dia eles passam fazendo um movimento de ecologia, vamos cuidar do planeta, vamos não sei o quê, no dia seguinte passa o mesmo grupo jogando os papéis no chão, deixando as garrafinhas de água no chão. Então, que consciência ecológica? Se a gente está num mundo, se a gente está num lugar, a criança está num lugar sujo, um lugar onde o ar é poluído, um lugar onde a água é poluída e ela também não tem consciência disso, é isso que ela vai aprender e é isso que ela vai fazer. Porque nós somos exemplos. É lógico que existem as raras exceções de espíritos que passam por tanta dificuldade, por pais que fazem tudo errado e acabam fazendo tudo certo. Mas na maioria de nós não é assim que acontece, né? Outra questão que a gente precisa se perguntar é: quem sou eu? Quando a gente pergunta para as pessoas: quem é você? Geralmente nós respondemos com a nossa profissão. Sou professora, sou engenheiro, sou farmacêutica, Não perguntei qual é a sua profissão. Quem é você? E nós estamos sabendo ensinar isso para as crianças? As crianças estão vendo a gente responder isso. Quem somos nós? Nós somos uma obra de Deus, nós somos filhos de Deus. Olha a importância. Como diz, tem até fala frase de caminhão: sou filho de Deus, irmão de Jesus. E ainda quer ser o coitado. Olha, gente, quem é nosso irmão, quem é nosso pai? E a gente quer sempre se vitimizar. Então, quem sou eu? Eu sou filho de um amor incondicional de Deus.
Primeiro a gente ensina a verdade, depois ele escolhe o caminho que quiser. Então, se eu não mostrar para essa criança, para esse filho, que existe um Deus que me ama incondicionalmente, ele não vai aprender isso. Que a gente dá para um filho para comer aquilo que a gente acha que é melhor, né? Mesmo que às vezes a gente esteja errado, mas é o que a gente acha que é melhor. E essa criança, mesmo que ela tenha dificuldades, que ela precise mais tarde viver num orfanato, que ela fique abandonada, é diferente o sentimento dela de saber que ela tem uma pertença, ela pertence ao mundo, ela tem um pai que ama, mesmo que ninguém mais a ame, mesmo que ela não tenha pais, terrenos, mesmo que ela não tenha família que cuide. Mas se quem um dia passou por algum momento na vida daquela criança e tentou deixar isso no coraçãozinho dela, ela vai ter um sentimento diferente, apesar das dificuldades. A gente vive numa sociedade que nos busca só para fora. Tudo é barulho, tudo é ruído, todo mundo te convida para viajar, todo mundo te convida para ir na academia, todo mundo te convida para ir no barzinho, na festa. Mas ninguém te convida para fazer a sua viagem mais íntima, para você se conhecer. Conhece-te a ti mesmo. E nós estamos esquecendo de ensinar isso também para as crianças e para os adolescentes. Fazer essa viagem mais íntima. Porque todo mundo convida para tudo. E muitas vezes a gente convida e as pessoas na correria do dia a dia ainda não conseguem se dar conta dessa necessidade. Nós somos seres espirituais, a gente está aqui de passagem, a gente vai deixar tudo isso. Essa médica, ela fala da fortaleza, da força que ela tem que ter, porque na hora de óbito de uma criancinha, até os brinquinhos têm que ser entregues para a mãe, a pulseirinha, tudo. E a gente está fazendo o que aqui? Então, primeiro a gente tem que ter consciência de que é amado por Deus, antes de tudo, né? Se eu perder a minha casa, se eu perder meu emprego, se eu perder alguém amado, se eu perder um bichinho, um animalzinho, mesmo assim, eu posso sim e vou me entristecer, muitas vezes eu vou ficar num período de depressão, muitas vezes eu vou me revoltar, mas se eu tiver essa consciência de que Deus não me desampara, a gente se levanta e continua a caminhada. Mas a gente só passa isso se isso for uma verdade para nós. Se eu vou numa casa espírita ou numa instituição religiosa qualquer, outro dia eu perguntei para uma pessoa de outra crença, o que falou hoje no Evangelho? A pessoa falou, mas tem isso? O Evangelho é o ensinamento de Jesus, e se nós somos cristãos, a gente tem que viver esse Evangelho, embora ainda a dificuldade para nós é muito grande pela nossa imperfeição, mas a tentativa de fazer isso. Se eu tenho um Pai que me ama incondicionalmente, que é Deus, eu aprendo a me amar e me respeitar. E aí eu consigo amar e respeitar o outro. Se eu não me amo, se eu não me cuido, eu não consigo amar e respeitar as outras pessoas, né? Porque Deus nos colocou aqui para sermos felizes e nos aperfeiçoarmos. Então a gente precisa ensinar isso também. E como é que a gente está respondendo a esse chamado? Deus nos deu a oportunidade de estar aqui na Terra novamente, para que a gente continuasse a nossa caminhada, arrumássemos algumas coisas que a gente precisa, se reconciliasse com irmãos, ensinasse e aprendesse. Eu estou aproveitando essa oportunidade? Nós espíritas sabemos da dificuldade que é para reencarnar. E quantos lá estão na fila? E a gente não tem nem gratidão pela oportunidade que a gente tem, né? Então a gente precisa pensar nisso. A gente está fazendo o que com essa oportunidade que Ele nos deu? A história de um pai que cuida de nós, que nos ama, apesar de tudo,
Ele não ama se nós fizermos isso ou aquilo. Ele nos ama apesar de sermos pequenos, de sermos deficientes, de errarmos. Ele nos ama incondicionalmente. E quando eu entendo isso, quando eu consigo me amar e me respeitar, eu consigo amar e respeitar o próximo. Eu consigo entender quem é o outro que me é dado. Quem é meu marido? Quem é meu filho? Quem são os meus amigos que compartilham a vida comigo? E aí fica mais fácil, porque eu entendo que como eu tenho erro, meu marido também pode ter, minha esposa também pode ter. Se eu tenho erros, meus filhos também têm. E fica mais fácil a gente conseguir entender isso. A terceira pergunta que a gente se faz é: qual é o sentido da minha vida? Eu levanto todo dia para quê? A vida hoje em dia é só consumo. A gente tem que ter o tênis de marca, a gente tem que ter a roupa de marca, o carro de marca, o melhor carro. Isso não é problema nenhum. Segundo a nossa doutrina, é importante a gente conquistar as coisas com o trabalho, ter as nossas coisas, né? Mas eu estou vivendo para quê? Qual é o sentido da minha vida? A minha vida é só para consumir? A nossa vida hoje em dia perdeu o encantamento e a gente vê a triste notícia de tanto suicídio. A gente teve agora o mês do Setembro Amarelo, né? Que nós falamos muito sobre isso. Então a gente vê os jovens perderem encantamento. Ah, tanto faz, para mim tudo bem, não tem ânimo, não tem ânima, não tem vida. Vão na correria, vão no fluxo, nós não temos mais esse encantamento. A gente está levantando todo dia para quê? Para ganhar dinheiro? Para acumular bens? Como diz a pediatra, quando morre a gente devolve até o brinquinho das crianças, né? E é uma correria de socorro, os filhos morrendo no colo dos pais. Então, a gente está acumulando para quê? E hoje em dia, existe então uma doença, não sei se é bem esse termo que ela usa, mas chama melancolia da abundância. A pessoa trabalha só para ter. Então, ela consegue tudo, ela conquista tudo que é de bem material. E aí, quando ela tem tudo, ela fica perdida. Ela perde o encantamento das coisas porque ela tem tudo, mas ela não se encontrou, porque ela não soube responder aquela pergunta anterior: quem sou eu? E aí, quando eu fico falando tudo isso, vocês devem falar: nossa, mas está falando tudo pra gente que é adulto? Mas e a criança, e a escola? É porque se nós também fomos crianças, e se a gente não entender tudo isso, não tem como passar, não tem como ensinar. Deus nos deu a vida para viver, mas para viver em abundância. E ela conta também um exemplo de um ateu, que ela diz que não sabe pronunciar o nome, porque é muito complicado, é um nome alemão, e eu então muito menos, que é um ateu que sempre provoca muitos cristãos. E ele diz assim: se vocês acreditam realmente nesse Jesus que vocês pregam, que é exemplo de bondade, de amor, de misericórdia, de benevolência, por que vocês todo dia estão com essa cara amarrada? Estão sempre emburrados, estão sempre bravos, estão sempre correndo? Cadê a alegria que devia ser a marca do cristão? Não é para isso que a gente está aqui? Não é para felicidade? Então cadê essa nossa alegria? É sempre de mau humor, é sempre de cara feia, é sempre brigando. Então, viver em abundância. É no trabalho que eu vou exercitar o amor. Porque se o filho vê, a criança vê, a gente só reclamando do nosso trabalho, o nosso trabalho, ele não tem o valor em si. Ele tem o valor quando eu uso esse trabalho para me tornar melhor e para fazer o meu próximo melhor.
Então um dia ela conta uma história dos residentes, que ela sempre conversa com esses residentes do hospital, acho que é de Belo Horizonte, essa médica é de Belo Horizonte. E ela então, numa manhã de correria, onde teve que fazer vários óbitos, ela é professora também, e ela chega lá e conversa com esses residentes lá do hospital. E ela faz a pergunta: vocês querem ser médicos por quê? E aí a maioria deles responde: para ganhar dinheiro. E aí ela fala a resposta errada. Se você faz isso, se o que te motiva ao trabalho não é fazer a sua vida melhor e a vida do seu irmão melhor, resposta errada. A gente está aqui para a gente se melhorar, mas como diz a doutrina espírita, a nossa melhora é uma redenção coletiva. Não adianta a gente melhorar sozinho se o nosso próximo ficar lá para baixo. O que te motiva não é aliviar a dor e o sofrimento de alguém? Ela pergunta para eles, e aí eles ficaram todos assustados, porque ela brinca assim, ela ri na palestra, mas ela diz que ficou muito triste na hora. Ela fala: olha, rezo bem, aquele sotaque mineiro, rezo bem para ter morte súbita, não cair na mão de vocês. Porque se o que motiva vocês a trabalhar é ganhar dinheiro, é lógico que a gente aqui na Terra não tem como viver só de amor, né? Não dá ainda. Mas se eu levanto todo dia para isso, se eu não me preocupo com o meu próximo, se eu não me preocupo com a minha família, mas não é me preocupar com a minha família só de levar o pão para casa, o pão material. O pão espiritual, que me ensina e que me dá força a hora que eu não tiver o pão material. Ser cada dia melhor comigo e com o outro. Esse deve ser o sentido da nossa vida, o sentido de aperfeiçoamento. O que levamos, o que a gente leva aqui dessa vida? Por que a gente acumula dinheiro? A gente fala assim: vocês já viram um caixão com caixinha do lado? Não tem. Tudo fica aqui. Tudo fica aqui. O que vai com a gente? São os nossos valores, as nossas amizades, os nossos sentimentos. É isso que a gente leva. E a gente está ensinando essas crianças, esses adolescentes a viver uma vida de consumo, de ter. Ninguém se preocupa em ser, ninguém se preocupa em prestar atenção no outro. Se nós não dermos exemplos do Evangelho vivido, como é que nós vamos ensinar? Como é que o filho vai entender que a gente não se desespera por quê? E aí a gente se pergunta: Deus, vocês acham que Deus é mais justo com um filho do que com o outro? É ou não? Não. Se todos somos iguais para Ele. E por que uns, numa hora de situação difícil, ou numa mesma situação, uns se desesperam tanto e outros conseguem passar por aquela situação com sofrimento, com dor, mas com equilíbrio? Por quê? Por causa de tudo isso, porque aprendeu a ter essa consciência, essa saúde espiritual. E aí, quando temos as nossas perdas da vida, a gente consegue aceitar melhor isso. E a gente não se torna mais vítima de tudo. Porque hoje em dia é muito complicado, embora nós tenhamos sim que ter respeito e que ter mudanças e nós temos que ter leis, porque as pessoas não se respeitam mais, mas é muito diferente. Por exemplo, antigamente, a gente costuma falar lá em casa assim, a gente criava casco para se fortalecer. Era de uma maneira diferente que os pais ensinavam alguns desses princípios, mas ensinavam por quê? Se eu era gordo, podia falar que eu era gordo. Se eu era magro, podia falar que eu era magro. Se eu era negro, podia falar que eu era negro. Se eu era branco, podia falar que eu era branco. Hoje em dia você tem que saber a palavra que você vai usar, porque não pode nem mais falar que o gordo está gordo, que o magro é magro, que eu branquela desse jeito, não sou branquela. Tudo é processo. Se vocês entrarem numa escola hoje, como eu trabalhei um tempão em escola, tudo é processo.
Quando os meninos em casa, eu tenho 2 meninos, quando eles começaram a fazer natação, e eram pequenos ainda e começaram a ir para campeonatos, então tem aqueles trotes de campeonato. É lógico que na época deles, onde eles faziam essa atividade física, não tinha nada que agredisse, que machucasse fisicamente, nem moralmente, não tinha isso. Mas tinham os trotes, que eram brincadeiras desagradáveis. E eles aprendiam. Se você for o primeiro dia, fizerem as brincadeiras e você não ligar, pode ter certeza que vai perder a graça. Então, era uma forma diferente que nós tínhamos de superar muitas coisas e não tinha tanto milindre, e não tinha tanto... As pessoas não eram tão vítimas, porque era assim. E existia respeito, né? Muitas vezes com medo. Lógico que essa mudança toda que aconteceu é muito bem-vinda, mas precisa ter o equilíbrio. Todos vamos ter perdas. Saúde, pessoas, emprego. E como é que a gente vai estar em pé diante dessas situações? Porque se a criança vê que numa situação difícil você se desespera, você se descabela e você desiste de tudo, é isso que ela vai aprender. E a última pergunta para a gente se fazer é: para quem você se levantou hoje? Deus nos ensinou que a gente está aqui para a felicidade. Embora a gente ainda não consiga por causa dos nossos defeitos, da nossa pequenez, mas o objetivo é a felicidade. E aqui a gente ainda não tem a felicidade plena por nossa culpa mesmo, por nossa responsabilidade, né? Onde é que você está sustentado? Então, o que você explica para o seu filho quando acontece tudo aquilo que a gente conversou das dificuldades da vida? Quem te sustenta? Quem te ergue? Por que você consegue levantar todo dia e ainda agradecer a Deus? Olha, filho, papai, mamãe, vovô, tio, eu consigo ficar em pé porque apesar de tudo isso, eu tenho um Deus dentro de mim. Eu acredito num Pai que não me desampara nunca. A gente pode não ter a melhor casa, a gente pode estar sem carro, a gente pode estar passando fome hoje, mas tenha certeza que Deus não quer o bom para nós. Vocês sabiam disso? Que Deus não quer o bom para nós? Sabiam? Deus quer o ótimo, porque para nós Ele só tem o ótimo. Então é isso que eu preciso ensinar. Ele quer o ótimo, porque tudo que Ele fez para a gente estar aqui e todo o esforço e merecimento que a gente tem, Ele quer o ótimo. E quando eu peço alguma coisa e não acontece, é porque os planos dele são diferentes dos nossos. E Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Para quem eu vivo? Eu vivo para mim, para o meu aperfeiçoamento, mas eu sozinho no mundo não sou ninguém, não é? Então eu tenho que viver para o meu próximo, eu tenho que me preocupar com o meu próximo, principalmente o próximo que está mais próximo de mim, que está na minha casa. Hoje em dia a gente não vê mais as pessoas se olhando nos olhos. É tão gostoso você olhar nos olhos, não é? Hoje em dia as crianças não têm isso. Tudo é correria, tudo é passageiro, tudo chega, almoça, sai, olha nos olhos. Os médicos, os pediatras, os especialistas falam: criança, preste atenção se a criança não estiver olhando nos seus olhos. O andar da criança que tem a sensação de pertença, de que tem um pai que cuida dela, independente dos pais da terra ou dos cuidadores da terra, ela tem um andar diferente. E se ela não consegue andar, ela mostra no olhar aquilo. Para quem você se levantou hoje? Para amar e servir a Deus, me amando e servindo o meu irmão. A gente tem tempo para tudo. A gente tem tempo para trabalhar, a gente tem tempo para ir no cabeleireiro, para arrumar a unha, para comprar roupa, para ir na academia, para andar, para ir no cinema. Mas você tem um tempo, meia hora, que seja na sua casa, para sentar com a sua família, para sentar com os seus filhos. Meu filho, o que te deixou feliz hoje?
O que te deixou triste hoje? Não, tudo é correria. Então a gente não está tendo tempo mais para nada. Se nossa vida se interromper hoje, você sai aqui, bate cabeça ali na guia, foi embora para o mundo espiritual. Não é desejo não, hein? Por quem estamos vivendo? Por quem estamos vivendo? A gente fala, olha, nós espíritas acreditamos em outras vidas, acreditamos na imortalidade da alma, e aí a gente fala, caramba, mas eu acredito nisso, não estou deixando tudo pronto aqui. Para quem ficar, ser forte, conseguir viver, conseguir se estabelecer sozinho. Eu estou deixando meu filho, eu estou deixando as crianças que eu sou responsável preparados para essa vida, com base pelo menos? Não, porque a gente quer dar tudo, né? A gente não quer que eles tenham frustração nenhuma. Tudo a gente quer fazer por eles e não deixa caminhar sozinho. Então, e se eu morrer agora? Estamos preparando nossos filhos se hoje partirmos? Se o sofrimento bater na nossa porta? Se eu ficar desempregado hoje? Se meu filho tiver que sair da escola particular, que é ótima, que ele tem os amiguinhos, e ir para uma escola estadual, uma escola pública? Se o cachorrinho morrer? Se o amiguinho for embora para outro lugar? Eles estão preparados para isso? E outra pergunta muito interessante que a gente faz. Se nós estivesse hoje sem condições de nos cuidarmos sozinhos, os filhos que nós estamos criando hoje cuidariam de nós? É para a gente pensar, né? É uma reflexão que às vezes pesa, às vezes dói. E aí a gente percebe então que a vida não é de tanto faz. Os jovens hoje tanto faz. O que você vai falar? Tanto faz. Ah, não quero. Ah, não vou. Ah, não posso. A vida não é de tanto faz, gente. Tudo a gente adia e os filhos aprendem isso. Amanhã eu começo a caminhar. Que hoje eu tenho que ver a novela, tenho que ir na academia, amanhã eu começo a rezar. Amanhã eu levo meu filho para a minha religião, porque hoje é tudo moderno, ele vai escolher quando ele crescer. Como é que escolhe se você não tem base? Se você não sabe o que você vai escolher? Como é que é aquela frase do Mágico de Oz, da Alice? Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Né? Que é o coelho, ela pergunta para o coelho, para onde eu vou? Você vai para... Como que eu faço para chegar no céu onde eu estou? Mas você vai para onde? Eu não sei. Mas você não sabe, qualquer caminho serve. E aí, se a gente não deu essas bases, como é que ele vai procurar lá fora? Né? Porque a mão da mãe, o ensinamento da mãe, do pai, é diferente do ensinamento que a gente tem que aprender aí na vida, no tranco, né? Então nós queremos que os nossos... parece que a gente não entendeu nada, então a gente não ensina para os filhos. Eu acredito na vida depois da morte, eu acredito que nós somos imortais. Mas eu vou guardar, eu vou trabalhar, eu vou guardar, eu vou ter, eu vou comprar, Você vai levar tudo isso? Isso vai ser útil para você? Isso está te trazendo alegria, satisfação, prazer? Você está aproveitando isso com as pessoas que você ama? Então nós queremos que os filhos sejam pessoas inteiras. Mas para isso é preciso ensinar valores. E para ensinar os valores a gente tem que ter. Então, tem outro exemplo que ela deu diante da morte, que é uma das situações que a gente não costuma conversar com os filhos, né? A gente não fala sobre a morte. E aí ligaram para ela, então falou, doutora Filomena, o pai infartou. Levo ou não a criança no velório? Fala com ela a respeito do que você acredita. Se você acredita que é legal ir lá no velório, participar, ficar com a família, ver que foi embora, fala sobre o que você acredita, mas fala.
Ai, não vamos falar sobre morte porque traumatiza. Não vamos levar em instituição que tem criança muito deficiente porque traumatiza. Não vamos levar em asilo porque traumatiza. Tudo traumatiza, gente. E aí a gente está vendo hoje essa situação que está. Como estamos criando esses meninos que não são nossos? Nós já percebemos que esses filhos não são nossos? São filhos de Deus, emprestados para que a gente cuidasse. E a gente vai ter que devolver. E quando chegar lá do outro lado, o Papai do Céu vai falar: e aí? Deu conta? Fez o melhor que você podia? Deus nos confiou esses filhos, eles não são nossos. Um dia a gente vai ter que devolver tudo, como ela disse, devolve até os brinquinhos, né? Apresentar Deus, porque nas dificuldades é Ele que vai te sustentar. A vida exige coragem. Então, às vezes, a gente precisa sim ter coragem de dizer não. De falar para o filho: agora você vai, quem manda sou eu. E aí, se nós acreditarmos realmente num Pai misericordioso, bom e justo, precisamos colocar isso na vida dos nossos filhos. A gente precisa ter saúde espiritual para poder transmitir para eles essa saúde espiritual. Deus quer a nossa felicidade. E o dia que entendemos isso e ajudar os nossos filhos a serem felizes, teremos cumprido a nossa missão como pais. Vamos ver se o som tá. Todas as principais narrativas do Evangelho de Jesus acontecem em família, em casa. Ele podia ter sido pronto na terra para cumprir sua missão. Ele se submete à condição de filho para aprender e nos mostrar, através da experiência, a importância do lar. Longe de ser um lugar perfeito, é o lugar onde nós nos encontramos, mas a gente romanceou muito essas coisas. A gente criou muitas expectativas falsas sobre a família. Quando Kardec vai perguntar sobre, na questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relacionamento dos laços de família, ele escuta dos espíritos um recrudescimento, ou seja, um agravamento do egoísmo. Por quê? Porque conviver em família nos obriga a não ser egoístas. Vírgula, depende da família. Porque na minha infância, a minha infância em que a gente tinha uma TV, som única na sala, e as pessoas tinham uma ficção, acho que era já uma tentativa de Harry Potter. Elas colocavam uma tela azul em frente de uma TV preta e branca, com a crença, acho que uma fé, de que ficaria colorida. Ficava tudo azul, mas talvez por isso a pessoa acreditasse que ficava colorida, né? Na minha infância, que só tinha conga, quichute e pamba, né? A gente tinha pouca opção de tênis, a gente tinha que dividir a TV, e quando a gente chegava na sala, o pai dizia o que queria assistir, e a gente ficava calado, escutando o que ele queria, e ficava dizendo para a mãe: tem nada não, um dia eu vou comprar a minha casa e vou ver o programa que eu quero. E por isso a gente casou e deixou os pais só em casa, graças a Deus. Hoje não. Cada um tem sua TV, você tem 40 anos de estar o menino em casa, você sustentando. Porque a casa não é sua, a casa é dele. Então eu queria, nesse primeiro momento, falar sobre o que se perdeu nos valores da educação da família e qual tem sido o comprometimento disso na vida das pessoas. Eu tive a oportunidade, dessas muitas palestras, de o ano passado fazer uma palestra junto com Arun Gandhi, o neto de Mahatma Gandhi, em Brasília. Estávamos juntos lá, né, o Haroldo. Foi um momento muito mágico para a gente, ele contando as experiências com o avô, e eu comecei a falar para ele que nós no Ocidente temos uma crise no modelo de educação de filhos, porque os pais perderam o lugar, e em vez de serem pais e mães, resolveram infantilmente ser amigos dos filhos, comprometendo profundamente a educação dessas almas tão carentes do Evangelho. Ele disse: mas infelizmente eu devo dizer que na Índia começou a acontecer a mesma coisa. Os filhos começaram a desrespeitar os pais, e isso tem impactado a nossa sociedade. Porque existe uma coisa chamada hierarquia. Existem vários simbolismos de trindade. Entre eles é Deus, os pais e nós. Toda vez que nós desrespeitamos essa hierarquia, nós sofremos consequências. Os pais têm o dever de educar os filhos, mas eles têm medo. Nós saímos de uma sociedade muito repressiva, em verdade. Muitos de nós aqui foram educados por pais rudes, duros, de pouco diálogo.
Mas se você está aqui hoje, sentado nesse auditório, para falar de Jesus, essa educação não foi de toda errada. Ela deu muitos resultados. Querer que os pais sejam perfeitos, né? A ideia falsa de que todo mundo tem, eu não quero traumatizar meus filhos. Desculpa, é impossível. Freud já disse isso na Advento dos Satanás. É impossível educar um filho sem traumatizar. O objetivo é que a gente não só leve problemas, mas leva também muitas soluções. Porque nós somos assim, perfeitos, educando perfeitos para o caminho da perfectibilidade. Tem que ter paciência, tem que moer. Como diz Emmanuel, a ciência de educar é ensinar, repetir e esperar. Não aprendeu? Ensinar, repetir e esperar. Quando minha mãe fazia, menino, pelo amor de Deus, tira essa toalha molhada da cama. Eu fazia, essa ela não cansa não. Eu disse, claro que eu canso. Eu disse, por que não para? Pararei no dia que você tirar a toalha molhada da cama. E é o discurso das mães, né? Eu quero ver o dia quando eu não estiver mais aqui. Quem já ouviu isso da mãe? Às vezes eu tenho vontade de sumir para ver o que acontecia nessa casa. Já ouviram isso da mãe? Pois é. Eu queria saber como é que vocês iriam se virar sem mim aqui. É família. A gente tem raiva, a gente tem discussão, mas a gente persiste num caminho de possibilidades. Hoje em dia as pessoas perderam o norte. Uma vez, um amigo meu, estava veraneando de uma pessoa, na praia, muito gostoso. Ele disse, eu mandei meus 3 filhos para a Disney, eles vão chegar no aeroporto agora mais ou menos meio-dia. Vamos comigo recebê-los? Aí eu disse, tu acha que eu vou sair daqui da praia para pegar um engarrafamento infeliz para chegar em Recife no aeroporto? Ele disse, não, mas vamos, eles vão estar tão alegres, tão agradecidos pelo que eu proporcionei. Eu disse, eu vou, agora eu vou, porque precisa de ajuda. Achar que adolescente de classe média alta é agradecido quando eu sabia a criação que ele estava dando aos filhos, eu fui para fazer terapia de apoio mesmo. Chegamos no aeroporto, depois de alguns momentos, aí desce aqueles 3 adolescentes cheios de mala de outlet, com Mickey no pescoço, com aquela cara de abuso, de entojo, e o pai bem feliz. E aí, meu filho, como é que foi? Vocês gostaram? Foram no Castelo de Harry Potter, foram no Cirque du Soleil, foram na Disney, viu os fogos? Aí ele fez, normal, pai. Não, mas como foi? O que vocês fizeram muito? Papai, normal, você não sabe como é? Já foi normal. Aí ele já deu aquela murchada. Aí ele perguntou, você era o que para mim? Aí um olhou para o outro, era para trazer alguma coisa para o senhor? Ele tinha dado a cada um $5.000 só para comprar coisas para eles, né? Ele disse, vai para o pai. Ele, para piorar a situação, ele fez, mas hoje é o meu aniversário. Nenhum lembrava. Aí, sabe quando você fica com vergonha, da vergonha que o outro está passando na sua frente? Eu não sei o que é pior, passar a vergonha ou ver a vergonha do outro. Se tivesse um buraco, eu me enterrava, ele se enterrava. Sim, a gente entrou num carro naquele clima de silêncio constrangedor. Já aconteceu assim. Ninguém fala no assunto, porque foi tão triste que fica aquele silêncio. No meio do caminho, ele estava construindo, estava num prédio, estava reformando a cobertura que ele tem. Aí ele perguntou, a cobertura está pronta? Eu disse, não. E o senhor alugou a casa de praia onde? Aluguei em Cabo Branco. Eles queriam em Camboinho, onde ficam os coleguinhas dele em Campina Grande. Aí o mais velho fez, o senhor é uma pessoa muito sacana mesmo. Depois de uma viagem cansativa dessa, estavam na África trabalhando, pegando diamantes. Depois de uma viagem cansativa dessa, o senhor vai botar a gente numa praia que só tem velhos, seus amigos. Aí ele fez, é muita ingratidão mesmo. Eu nasci no sertão, eu não tive condição de ver a praia. Começou aquele discurso que a gente escuta dos pais sempre, né? Aí ele fez, começou a saga do sertanejo sofrido. Aí ele olhou para mim e fez aquela pergunta que vocês sabem que eu detesto que me façam. Sandro, o que é que você acha disso? Aí eu disse assim, se você tivesse feito 5% do que os seus filhos fizeram agora com você, com a sua mãe e com seu pai, o que teria acontecido? Eu estava sem um queixo há muito tempo. Eu disse, e você odeia seus pais? Ele disse, não profundamente. Eu disse, sabe por quê? Porque eles foram seus pais. E você não é pai. Você é um moleque, amiguinho dos seus filhos. Aí ele pegou a mão. Ele é meu gordinho. Ele pegou a mão dele, pegou no painel da câmera e fez, pum, até eu tive um medo. Pois agora não tem nem Camboinha, nem Cabo Branco, vamos tudo para Campina, acabou vendo aí. E as malas estão confiscadas, são minhas, o dinheiro é meu.
Aí eu falei, o senhor não é doido não, cala a boca. Aí todo mundo lá atrás com a assim, disse, finalmente! Caramba! Eu chamo isso, sabe de quê? Reintegração de posse afetiva. Você perdeu o território e está retomando o seu lugar que Deus lhe deu. Integração moral e cívica é aquelas pessoas que nessa lei de Então, que a gente possa refletir sobre isso, pagam moral e cívica quando estuda. levar, né, os nossos filhos, as nossas crianças para um lugar onde a gente acredita que vai trazer aperfeiçoamento, que vai trazer essa saúde espiritual. E se a gente se perdeu aí no caminho, que a gente possa fazer a reintegração de posse afetiva e assumir o lugar que Deus deu para cada um de nós, tá? Normalmente a Deus.